Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus apareceu a Abraão a primeira vez. Deus se manifestou, Deus se revelou, porque até então Abraão não sabia que era escolhido por Deus, que tinha um chamado. Quando nós temos um chamado, o próprio Deus é que nos encontra, o próprio Deus nos chama. Mas quero deixar bem claro que Deus, ele fala de várias maneiras. Não será como foi com Abraão para todos. Deus falar diretamente para Abraão. Pode ser por intermédio da palavra, por intermédio de uma ministração, de um servo de Deus, do teu líder, do pastor, em sonhos, em visões. Mas no caso específico de Abraão, foi Deus falou com ele, porque Deus tinha uma promessa. Ele recebeu uma ordem bem clara: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, ele tinha que cumprir esse pressuposto, que era sair da terra, da parentela, ao lado dos pais, ao lado dos irmãos, dos familiares, ir para o lugar que Deus lhe mostraria. Quando nós somos escolhidos por Deus, temos um chamado. Deus é aquele que guia os nossos passos. Deus é que nos mostra o caminho a seguir. E nós devemos obedecer, até porque tudo que vem de Deus é perfeito. Deus é a perfeição. Em Deus nunca seremos decepcionados. Em Deus não seremos envergonhados. O inimigo pode até se levantar, mas ele cai por terra, porque o Deus da nossa vida e da nossa salvação peleja por nós. Significa que para vivermos as promessas de Deus existe uma contrapartida, existe um preço a pagar. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus ele quer, que Deus preparou, que Deus ele arquitetou. Abraão, aí onde você está, você não vai prosperar. Aí onde você está, o teu ministério não vai fluir. Sai desse lugar. Se você quer viver as minhas promessas, tem que largar a fofoca, a ira, a inveja, a prostituição, o adultério, a maldade. Todo aquilo que desagrada ao coração de Deus. E faz aquilo que eu te ordeno. No nosso caso já está muito claro o que temos que fazer, está na palavra. É cumprir a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus ele nos ordena, porque o nosso Deus continua a falar até hoje. E ele pode falar aos nossos corações aquilo que ele deseja. O que será que nós estamos a negligenciar vindo de Deus e que também está a bloquear as nossas promessas? Será que estamos em determinados lugares que não deveríamos estar? Será que temos determinadas alianças que não deveríamos ter? O que tem impedido o nosso avanço, o nosso progresso? No caso de Abraão, ele tinha que sair do lugar onde ele estava. E no nosso caso,
Como será no nosso caso? Deus, Ele responde. Clame a mim e responder-te. Deus, Ele pode responder às nossas perguntas. Simplesmente temos que fazê-las. E Deus, Ele gosta de uma fé ousada. Deus, Ele gosta daquele que se levanta em oração. Abraão teve uma fé sobrenatural que até hoje todo mundo fala. Ele aceitou sacrificar o seu único filho, filho da promessa, porque Deus o havia orientado. Ele não questionou em momento algum. Obediência e fé. Confiança plena em Deus. Há muita coisa que nós não conseguimos obedecer. Ficamos no meio termo, ficamos por cima do muro. Arriba e sem entender, está a bloquear, está a travar, a atrasar todos os processos, e no fim Deus é que é o culpado de tudo. Não. Nós não estamos a fazer a nossa parte. Nós não estamos a cumprir. E queremos culpar a Deus porque o tempo de Deus, Ele demora muito. Nós contribuímos para a demora. O que é que o povo de Israel fez quando saiu do Egito no deserto? Murmuraram, reclamaram, agiram como ingratos, não reconheceram Deus, o Deus que os livrou, o Deus que os guardou. Era só falta isso, falta aquilo. Chegaram a declarar que mais valia terem morrido no Egito do que passar certas privações alimentares. Mas eles não estavam em casa. Eles estavam em transição, estavam a caminhar. Claro que as condições não seriam iguais às condições de casa. Condições de guerra, de batalha, são diferentes. Andamos distraídos com tantas coisas. Muitas vezes podemos estar na presença de Deus aparentemente todos os dias, mas estamos na distração. Hoje o Espírito Santo quer abrir o nosso entendimento. Ele quer trazer à memória aos nossos corações tudo aquilo que deixamos de fazer ou que nunca pensamos em fazer, mas que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que é a chave para virar o nosso caso. Que é a vara de Moisés para abrir o mar. Arriba Deus, Ele abre o mar. Quando Moisés estava cheio de medo, Deus declarou: diga ao povo que marche. Você tem a vara na tua mão, use-a. Nós também temos a vara da oração. E nós podemos usar para abrir mares, para realizar o impossível. Para fazer o sobrenatural se mover, se manifestar nas nossas vidas. E Deus, Ele vai dirigir. Deus, Ele vai mostrar. Deus, Ele vai orientar. Porque só Ele sabe quais são as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos até ter noção de algumas, mas não de todas. Há coisas que Deus preparou para nós que nem passa na nossa cabeça, porque são tão grandiosas, que nós nunca nos colocaríamos nesse lugar. Muitas das vezes nos achamos um trapo, imundos, insignificantes. Mas Deus nos valoriza, Deus nos ama e Deus tem planos para nós. Deus tem projetos para nós. Deus tem planos perfeitos. E Ele vai cumprir no poderoso nome de Jesus.
Arrimande, carrebo Deus, te louvamos. Arriba Deus, te exaltamos e te agradecemos, porque tu és bom. Ó Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Arrimande, carrebo Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Arrimande, carrebo Pai. Te agradecemos, ó Deus, Ebenezer. Apesar, ó Deus, de tantas lutas, apesar, ó Deus, de tantas batalhas, arriba, Deus, de tantas tribulações, nós cremos que o Senhor está do nosso lado. Arriba, Deus, nós acreditamos que as nossas orações não são gritos vazios. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor ouve e responde. Arriba, Deus, a cada manhã a tua misericórdia se renova. Arriba, Deus, a cada manhã a tua graça nos alcança. Louvado seja o teu nome pelo teu cuidado. Arriba, Deus, exaltado seja o teu nome. Arrima pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos falhos. Ó Deus, somos pecadores. Ó Deus, murmuradores. Mas, Pai, precisamos de Ti. Arriba, Deus, da Tua presença, da Tua graça. Ó Deus, da Tua misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és a nossa fonte. Ó Deus, o nosso baluarte. Arriba, Deus, a nossa fortaleza. O nosso escudo. Aquele Deus que caminha conosco. Ó Deus, não queremos sair do Teu aprisco. Deus, não queremos sair do esconderijo do Altíssimo. Arriba, Deus, então nos lava. Porque nesse lugar santo, ó Deus, no santo dos santos, Pai, a iniquidade e o pecado, arriba, Deus, não podem estar. Arriba, Deus. Então purifique as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Santifique, ó Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Arriba pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, assim como o Senhor chamou Abraão, convocou Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, arriba da terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Ó Deus, nós clamamos. Arriba, Deus, se conosco. Dirija, Deus, os nossos pés e os nossos passos em direção às tuas promessas. Arriba, Deus, em direção à terra prometida. Ó Deus, talvez estamos muito longe das promessas. Arriba, Deus, talvez estamos desviados. A promessa é para a direita e nós estamos na esquerda. Arriba, Deus, mas o Senhor é um Deus que restaura. Ó Deus, o Senhor é um Pai. Arriba, o zeloso que cuida, que guarda. Ó Deus, muda a nossa rota. Se estamos em direção ao lugar errado, muda, Deus, e transforma. Arrimando no poderoso nome de Jesus Cristo. Arrimando, arriba, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abra, Deus, o nosso entendimento. Dê-nos sabedoria. Talvez o Senhor tenha falado e nós não ouvimos. Arriba, Deus, talvez o Senhor tenha falado e nós não percebemos. Arriba, Deus, talvez o Senhor tenha nos visitado, Pai. Arriba, Deus, e nós não sentimos. Ó Deus, tanto tempo no deserto, tanto tempo na peleja, para acabarmos, ó Deus, arriba sem ver a tua glória. Ó Deus, permita-nos viver milagres, porque o Deus que fez milagres continua sendo o mesmo Deus. O Deus que chamou Abraão, arriba e o abençoou, continua sendo o mesmo Deus.
Arrimante, rebo Pai. Se conosco. Arriba, Deus, comece a remover tudo aquilo, Deus, que representa um empecilho, uma barreira. Tudo aquilo que desagrada o teu coração, oh Deus, arranca da nossa vida. Arriba, Deus, arranca do nosso caminho. Dá-nos sabedoria, Deus. Arrimante, rebo, oh Deus, para fazer os ajustes necessários. Dá-nos sabedoria, Pai. Arrimante, rebo, para fazer aquilo que é certo. Oh Deus, nos desconecta da maldição da família. Arriba, Deus, desconecta as nossas vidas. Porque a tua palavra diz, oh Deus, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh Deus, toda a condenação da família, toda a maldição que tem condicionado, bloqueado. Arriba, Deus, as nossas bênçãos que venham cair por terra. Arrimante, arriba, Deus, que seja quebrado. Que seja, Deus, destruído pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Oh Deus, transforma as nossas vidas. Assim como o Senhor transformou a vida de Abraão. Arriba, Deus. Faça aquilo, Pai. Aquilo que o Senhor arrimante, preparou desde o início. Oh Deus, porque o Senhor tem uma história. Arriba, Deus, o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Que esses planos venham se cumprir. E nós não queremos representar o impedimento. Arriba, Deus, tenha liberdade. Entra nos nossos corações e muda. Arriba, Deus, muda a nossa mente, o nosso entendimento. Oh Deus, transforma-nos de acordo com a tua vontade. Arriba, Deus, tira a maldade do nosso coração. Tira o orgulho, tira a mágoa, tira a soberba. Arriba, Deus, tudo que tem prejudicado a nossa aliança contigo. Oh Deus, a nossa comunhão contigo, porque o Senhor é santo. E não há mistura, ó Deus, entre o santo e o profano. Arriba, Deus, não nos lances fora da tua presença mais uma vez. Mas ouça, Deus, o nosso clamor e a nossa oração nessa noite. Arriba, Deus, ouça. Porque o Senhor prometeu, ó Deus, que responderia. Arriba, Deus, o Senhor declarou tudo o que pedides em oração, crendo recebereis. Nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo está no nosso meio. Arriba, Deus, que a tua presença está no nosso meio. Arrimante, arriba, Pai. E pedimos, arrimante, arriba, transforma-nos, ó Deus. Liberta-nos e restaura-nos. Assim como o Senhor foi com Jabes, ó Deus, se conosco. Ouça, Deus, as nossas orações, o nosso clamor. Para que todos vejam, Pai, que é um Deus nessa terra. Para que possamos testemunhar, testificar que Jesus Cristo é o Senhor. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, pedimos a tua graça e a tua proteção essa noite, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra. Repreenda, Deus, tudo aquilo que o inimigo preparou contra nós e a nossa casa para essa noite. Arriba, Deus, e livra-nos do mal. Conceda-nos uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém.